Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam tudo bem. Graças a Deus eu estou bem. Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente vai estudar a semana 3 de ciências, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai tratar do assunto vida e evolução. E os objetos do conhecimento são os seguintes. Vamos lá. Uai, essa etiquetinha não quer sair daqui. E aí, ele fala assim, ó, que a gente vai estudar as características e o desenvolvimento dos animais. E a gente vai trabalhar a ideia de habilidades. O que é habilidades que a gente vai construir nesse estudo? Ó, aqui faz referência ao nosso código, né? Que eu acho muito legal. Quando eu estudava não tinha isso não, sabia? Agora hoje que tá tendo, ó. EF significa Ensino Fundamental 03, terceiro ano. CI, Ciências, e nós vamos trabalhar a habilidade 4, tá? Em que a gente identifica características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, né, os animais no ambiente que a gente está. E aí a gente vai trabalhar conteúdos relacionados à característica e desenvolvimento dos animais, o modo de vida, é o que já foi falado, né? O que come, como se reproduz, como se deslocam. E a gente vai estar fazendo nesse estudo interdisciplinaridade com matemática não, com língua portuguesa. Então vamos lá. Nossa, quanta habilidade vai trabalhar, olha só. A gente vai trabalhar aqui, ó, ensino fundamental, terceiro ao quinto ano, tá vendo aqui? Fala 3 ao quinto ano, depois língua portuguesa, habilidade número 3, tá? E a gente vai identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Depois a gente tem ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, número 2, tá? Então, a gente estabelece expectativas em relação ao texto que vai ler. A gente pressupõe, né, antecipadamente os que vai falar, qual forma, qual a função do texto. A gente vai apoiando, sim, seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, como índice, prefácio, etc., confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de texto, checando a adequação das hipóteses realizadas. E aí depois a gente vai ter a terceira interdisciplinaridade, né? O terceiro item da interdisciplinaridade com português. Primeiro ao quinto ano, habilidade, língua portuguesa, habilidade 3, 03. A gente vai localizar informações explícitas em textos. Depois a gente tem uma habilidade que é trabalhada do terceiro ao quinto ano e a habilidade 06, que é do, né? Terceiro ao quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, que é recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexais de substantivo por sinônimos, né? Por exemplo, eu falo assim, a menina foi na rua. Aí eu posso falar, ela foi na rua, né? Então, é uma substituição usando o pronome, né? Olha lá, ó, fala assim, ó, substituições lexicais ou pronominais, que é o uso de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto, para a gente não ter que repetir a menina toda hora. E também a gente vai ter interdisciplinaridade com a arte, olha que legal. Aqui a gente tem que a arte aqui é do primeiro ao quinto ano e a habilidade é 04, o AR significa arte, tá? Então, a gente vai experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, etc.
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Então vamos lá, essa foi a página 44, agora a gente vai para orientações aos pais e responsáveis. Senhores pais e responsáveis, converse com a criança sobre seus hábitos alimentares. Ajude-a a refletir sobre a alimentação adequada. Aproveite o momento e pergunte como os animais obtêm seu alimento. Fale com a criança para imaginar o que ocorreria se todos alimentassem do mesmo tipo de alimento. Comente que os animais apresentam diferentes hábitos alimentares. Há animais que se alimentam de plantas, são chamados herbívoros, exemplo, a capivara, o boi, a girafa, o porco da Índia, etc. Existem animais que se alimentam de outros animais e são chamados de carnívoros, exemplo, jacaré, a onça, o lagarto e etc. Há também aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Eles são chamados de onívoros. O exemplo são o cachorro, o rato, a tartaruga, etc. Pergunte à criança se os alimentos que ela consome são de origem animal ou vegetal. Aproveite e pergunte de onde vem a carne, o ovo e as frutas. Vá mais além e questione também sobre a origem dos alimentos, como o queijo, o macarrão e outros. Então, a gente leu orientações para pais e responsáveis. Agora, a gente vai ler dicas para o estudante. Querida criança, hoje você vai aprender sobre os alimentos que os animais gostam de comer. Isso mesmo. Assim como nós, seres humanos, os animais precisam de alimento para viver. Diferente das plantas, os animais não produzem seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Alguns se alimentam de plantas, outros se alimentam de outros animais e há ainda aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Já pensou se todos os animais se alimentassem de todo tipo de alimento? Haveria uma grande competição, não é mesmo? Então, agora a gente vai ver a parte Quero Saber Mais. Vocês vão estar assistindo vários vídeos, tá? Aqui, ó, o que comem os animais... Carnívoros, herbívoros e onívoros, está nesse endereço, tá? Aí vocês vão entrar e visualizar o vídeo. Depois tem outro aqui, ó, outros. Um que vai falar de alimentos de animais onívoros, alimentos de animais herbívoros e depois alimentos dos animais carnívoros, tá? Então vocês vão assistir para melhorar o entendimento sobre esse assunto, aperfeiçoar. Lembrando que animais carnívoros comem carne, animais herbívoros comem ervas e animais onívoros comem um pouco de erva, um pouco de carne, que é o nosso caso de seres humanos, né? A gente é animal racional, tá bom? E agora vamos lá para a próxima página. (45) 45 acabou. Aí ele fala assim, ó, diferentes das plantas, os animais não produzem seu próprio alimento. Você acha que todos os animais consomem o mesmo tipo de alimento? Converse com sua família sobre os animais que você conhece e seu tipo de alimentação. Complete corretamente o quadro abaixo. Marque um X no tipo de alimentação adequada para os animais. Aí vocês vão marcar um X. O tucano é herbívoro, carnívoro ou onívoro? Qualquer dúvida, vocês colocam lá naquele ícone de pesquisa do Google e pergunta, o tucano é herbívoro, carnívoro ou onívoro, né? Aí ele vai e vai conversar com vocês, interagir com vocês, né? Na época que a Damares estudou, quando ela era pequena, ainda não tinha o ensino à distância, sabe?
Então, assim, e não tinha quarentena, e não tinha Covid-19, né? Então, a gente ia todos os dias para a escola. Agora, hoje, a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Para a gente poder, que ajuda no nosso adquirir conhecimento, não é verdade? Eu, por exemplo, eu faço faculdade à distância. Então, assim, eu assisto aulas, meus professores dão as aulas e nem falam bom dia, boa tarde e boa noite, né? É simples assim. Mas vamos lá então, continuar. Então vocês vão identificar o que cada animal come da nossa tabela, tá bom? Depois, para conseguir alimentos, os animais podem utilizar diferentes partes do corpo, como a boca, o bico, a língua, as garras e as mãos. Então, ele fala aqui que é para vocês registrar através de um desenho um animal que captura alimento através da boca, outro que usa o bico, um que usa a língua, outro que usa as garras e um que usa as mãos. E aí, em seguida, você vai escrever o nome do animal na legenda abaixo, tá bom? Então, eu aguardo você estar fazendo isto. E agora a gente tem mais um exercício. Leia a curiosidade abaixo. Você sabia? Além de utilizar partes do corpo, alguns animais apresentam outras formas de captura de alimentos. Os golfinhos emitem sons para localizar alimento no fundo do mar. O som que ele emite chega até a sua presa. O som retorna ao golfinho, sinalizando a distância do alimento. Eles podem atingir cerca de 2,4 metros de comprimento. Então, ele é mais alto que nós, seres humanos, né? Porque a gente chega aí a 1,80 m, né? Tem alguns casos que vai mais, mas a maioria é por aí. Até menos, né? 1,60 m. Eu diria que de 1,60 m a 1,70 m, né? A maioria das pessoas. Tirando os anões, que aí eles têm estatura mais baixinha, né? E a letra A pergunta qual é o assunto do texto. E a letra B pergunta, em sua opinião, o animal citado no texto é carnívoro, herbívoro ou onívoro, né? É bom reparar que ele fala aqui no texto a palavrinha presa. Tá vendo aqui? Quando o animal tem uma presa, ele busca comer uma presa, então já é uma dica pra gente, né? Será que a presa é uma ervinha, uma folha, né? Enfim. Pensem direitinho aí, depois vocês contem pra gente aí nessas linhas. Como os golfinhos capturam seu alimento? Aí vocês vão explicar. Os golfinhos capturam seu alimento por meio de... né? Aí vocês voltam no texto e coloca aqui, ó. Por meio de sons, né? Porque eles localizam esse alimento, não é? Por meio de som. Olha que loucura, né? Cada um com o seu cotidiano, não é verdade? Os golfinhos não vão à escola, né? E nós, seres humanos, procuramos sempre aprender mais e mais, né? Por isso a gente está na escola. Depois ele fala assim, ó, na frase, eles podem atingir cerca de 2,4 metros de comprimento. A palavra eles se referem a quem? É aquilo que a gente já tinha conversado lá sobre os pronomes, né? É uma substituição. Para o texto não ficar chato e repetitivo, a gente usa o pronome, tá bom? Me contem aí qual é a resposta, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Página 47 finalizada.